Vamos orar ao Senhor, entregando nas mãos de Deus o segundo culto de nossa igreja desta manhã. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Consagramos, Senhor Deus, este culto, amém, porque reconhecemos que só o Senhor é merecedor de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Recebe, ó Deus, portanto, a nossa adoração. Recebe, ó Deus, o nosso culto, que apesar de imperfeito, é a expressão do nosso coração. Que todas as partes dele concorram, ó Pai, para o engrandecimento do teu nome e para a adoração de igual modo do teu nome. É a nossa oração e a nossa gratidão em nome de Jesus. Amém. A nossa dinâmica neste segundo culto precisa ser um pouco mais ágil, porque teremos uma assembleia logo no finalzinho. Pedimos nesta primeira palavra que nenhum irmão se retire, será muito rápida. Nosso presidente depois nos dará informações a respeito desta assembleia. Será apenas a abertura e provavelmente o fechamento dela por causa do quórum estatutário, mas é necessário que ela se instale neste culto por questões regimentais. Meus queridos irmãos, nós estamos com muita alegria nesta manhã, adorando ao Senhor, no segundo culto de nossa igreja. Pastor Israel, nosso pastor, está em plena recuperação. Os irmãos leem em nosso boletim uma nota a respeito da sua saúde. Na terça-feira ele já assume as suas atividades de maneira moderada, já esteve conosco na reunião ministerial na quinta-feira passada, e no domingo que vem já estará conosco. Na quarta-feira não teremos ainda a Academia da Alma, nós teremos o nosso culto de oração e estudo bíblico. Nós temos algumas atividades da igreja que estão aí no nosso boletim. Temos alguns eventos que os irmãos devem estar atentos, e daqui um pouco mais nós vamos assistir o nosso informativo eletrônico. Mas eu queria aproveitar este momento então para identificar aqueles irmãos que nesta semana completaram mais um ano de vida, aniversário natalício, ou aniversário de casamento, ou de vida cristã. Se você está nesta condição, queria que você viesse aqui à frente para que nós pudéssemos orar em seu favor. Parabéns, eu vi lá no boletim. Deus abençoe. Seu ou dela? Dos dois? Muito bem. Pai e filha, Deus abençoe. Jurjos ontem, a filhota hoje, né? Você, Isa, Nascimento, Deus abençoe, saúde para você. Tudo bem? Aniversário de? Aniversário. Nascimento, Deus abençoe. Mais alguém? Aniversário de nascimento, casamento, vida cristã, vem à frente, queremos orar com você, agradecer a Deus pela sua vida. Vamos então todos nos colocar de pé. Vou convidar o nosso irmão Humberto, diácono de nossa igreja, para que ele possa, nesse momento, orando ao Senhor, agradecer a Deus pela vida desses irmãos que completam mais um ano de vida na presença do Senhor. O nosso desejo é que vocês possam ainda viver muitos anos para gastá-los no serviço do Rei Jesus. Ó Pai querido, é com grande alegria, Senhor, que nós nos dirigimos a Ti nesse momento, aqui na presença desses irmãos, Senhor, que mais um ano de vida completam, Senhor. Ó Pai, que Tu possas continuar, Senhor, colocando a Tua mão em cada vida, Senhor, nos passos que eles têm que dar em suas vidas, Senhor. Ó Pai, orienta os seus caminhos, Senhor, estejam com eles em todos os seus momentos, Senhor, seja de alegria, seja de tristeza, Senhor, mas que Tu possas estar dando a eles, Senhor, sabedoria para conduzir cada vez mais as suas vidas, Senhor. Ó Pai, nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Todos podem sentar. Se tivermos conosco nesta manhã aqueles que estão nos visitando pela primeira, segunda ou terceira vez, aí sim eu vou pedir a você que fique de pé. Se você é nosso visitante de primeira, segunda ou terceira vez, temos ali duas pessoas ali atrás. Mais alguém? Na minha ala direita, no centro, você vai receber um cartãozinho da nossa igreja, um abraço de boas-vindas. Temos aqui algumas pessoas que estão nos visitando, não sei se vieram acompanhando a banda Êxodo, sejam bem-vindos, bem-vindas. Mais alguém que nos visita na galeria?
muito obrigado pela presença de vocês. Levem o nosso abraço, o carinho da Igreja Batista Itacuruçá. Nós vamos então neste momento assistir o nosso telejornal eletrônico. Vamos então saber um pouco das notícias da nossa igreja. O evento foi uma homenagem ao Dia Nacional e Mundial do Idoso. Toda última sexta do mês, o Grupo Pedras Vivas realiza um trabalho junto com um grupo de apoio escolar, com atividades como contação de histórias e declamações. Venha fazer parte dessa integração entre as duas fases da vida, a infância e a terceira idade. Se você ainda não adquiriu o Evangelho de João personalizado em comemoração aos 75 anos da nossa igreja, não perca tempo, vá até o hall de entrada e adquira o seu. Em outubro, acontecem os Jogos Pan-Americanos em Guadalajara, no México. E o destaque da seleção brasileira de saltos ornamentais é a Andressa Mendes, uma itapurucense. Nós estivemos com ela para saber como estão os preparativos. Veja só! Estamos aqui com a Andressa Mendes. Ela é adolescente da nossa igreja e é atleta de saltos ornamentais. Ela estará junto com a delegação brasileira, representando o nosso país nos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara, em outubro. Andressa, qual a sua expectativa para o Pan-Americano 2011? Bom, ganhar bastante experiência, né? Porque eu vou competir sem obrigação, sem disputas de medalhas. Eu vou competir para poder me divertir, para saber realmente o que é uma competição de nível, o que é ganhar experiência. E como você associa essa sua vida de atleta e vida de estudante? Porque dá para saber que complica um pouco assim, essas aulas que você perde na escola. Como você associa essas duas vidas? Bom, nem que seja uma semaninha que eu perco viajando, atrapalha muito nos meus estudos. Aí meus amigos ficam aqui na expectativa, me ajudando com as aulas, sabe? Com a matéria. Eles sempre tiram cheques para mim e depois tentam me explicar tudinho para eu poder entender. E assim eu levo os estudos a sério. A Andressa está indo para Guadalajara com o grupo de saltos ornamentais no dia 22 de outubro. Lá ela competirá trampolim de 3 metros e plataforma de 10. E que lá em Guadalajara você possa estar sendo luz para aquelas pessoas e que possam observar que existe um Deus maior e uma razão de uma alegria maior dentro de você. Muito obrigado. Eu me despeço por aqui e desejo uma semana abençoada a todos vocês. Tchau! Meus irmãos, eu pedi ao pastor Zé Maurício para ter o privilégio de apresentar a banda Êxodo. Por quê? Neném, por favor. Vocês vão ver que neném. Não. Pastor Rosalvo, por favor. Neném é meu irmão, por isso que eu pedi para apresentar. Neném, ele tem sido instrumento de Deus, juntamente com esse grupo, para levar a mensagem cantada. É muito conhecida essa banda na Zona Oeste, e dessa feita eu quis trazê-los aqui para estar com ele. É um sonho do quarteto cantar com esse pessoal. Um dia nós vamos conseguir. Pastor Rosalvo Wesley é o ministro de Educação Cristã da equipe, também tem feito um trabalho para a honra e glória do nome de Deus, muito bom. Eles vão cantar, eles vão participar do culto dessa manhã conosco.
minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Oh, enche-me, Senhor. Oh, enche-me. Oh, enche-me, Senhor. Espírito, enche minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos quero levantar em louvor te adorar. Meu coração vou derramar diante do teu. Oh, enche-me, Senhor. Oh, enche-me. Oh, enche-me, Senhor. Oh, as minhas mãos quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração vou derramar diante do teu altar, diante do teu altar, diante do teu. Oh, enche-me, Senhor. Oh, enche-me. Oh, enche-me, Senhor. Oh, enche-me. O salmista nos diz no Salmo 23, verso 6: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Penso que esse é o desejo do seu coração, esse é o desejo do nosso coração, daqueles que aqui estão para adorar o Senhor. Vamos fazer isso ficando de pé e cantando a Deus, demos glória com todo fervor. Graça a você.
Congregação pode se assentar. Vamos fazer esta leitura bíblica que está indicada no nosso programa de culto e vamos ouvir as duas participações seguidas então, para ganharmos tempo, da banda Êxodo. Leamos então o texto de João, capítulo 6, versos 66 a 69. Logo a seguir vamos ouvir mais uma vez, com muita alegria, a participação da banda. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: Vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. O primeiro hino que vamos entoar agora é um clássico do cancioneiro cristão. É o hino de número 9, Santo, Santo, Santo. E eu convido a você a entoar esse hino juntamente conosco, em louvor e adoração ao nosso Deus. Não mais tristeza, não mais temores. Temos lutas sim, dificuldades a serem enfrentadas, mas temos ao nosso lado o leão da tribo de Judá,
a quem podemos recorrer a qualquer momento de nossa vida. Que a tristeza fique de lado, que a alegria que só o Senhor Jesus nos dá possa inundar o nosso coração nessa manhã. Este é um momento de intercessão de nossa igreja e nós queremos, nesta hora, colocar diante do Senhor os motivos de oração que temos para pedir ao Senhor que nos ajude, que nos acompanhe, que caminhe conosco na nossa caminhada, às vezes árdua e difícil, pelas lutas e problemas que nós enfrentamos. Nós queremos comunicar aos irmãos, o nosso irmão Silas Filgueiras, que foi durante muitos anos zelador aqui em nossa igreja, sofreu um acidente automobilístico ali próximo à cidade de Mimoso do Sul, e a sua esposa veio a falecer. Ele escapou ileso, e o culto antes de despedida aconteceu ali numa cidade próxima, na sexta-feira. O pastor Nilton Amorim, a nossa equipe ministerial, esteve ali representando a nossa igreja. Vamos orar pela vida do Silas, que evidentemente com a sua família e a família da sua esposa estão bastante abalados com essa perda. Nós também temos um motivo muito especial para oração neste domingo. Alguns irmãos devem ter lido a notícia através da internet, porque as agências missionárias do mundo inteiro estão divulgando um pedido de oração pelo pastor Youssef Nadarkhani. Ele foi condenado lá no Irã à morte por enforcamento, uma sentença de uma local, de uma daquelas cidades lá do Irã, por causa da sua fé.
Teria ele que negar a Cristo para que pudesse ser então absolvido. Ele disse que não faria isso, e essa sentença então foi promulgada. Estão aguardando o momento para a sua execução. Mas o mundo inteiro se levantou para orar em favor do pastor Yosef. E este dia foi separado no mundo todo para que haja um clamor de intercessão e uma pressão sobre o governo iraniano para que essa pena seja então comutada. Então vamos orar neste culto, como já oramos no primeiro culto, oraremos no culto da noite, e gostaria que você levasse esse pedido para o seu lar, para que nós continuássemos orando durante a semana, até que a vontade de Deus seja manifestada. Por enquanto, as autoridades estão silentes, elas não falaram mais nada, apenas divulgaram a condenação. Mas nós cremos que temos um Deus que pode todas as coisas, e se for assim a vontade de Deus, Deus poderá impedir essa execução. Todavia nós vamos orar, e vamos fazer a nossa parte, e pedir ao Senhor que fortaleça o seu servo, dê a ele forças espirituais. Ele está muito firme na sua fé, sua família está muito abalada, evidentemente, mas há uma pressão internacional muito forte, de vários países, no sentido de que essa pena seja então abolida. Vamos orar, irmãos, neste momento. Eu tive informações que a nossa irmã Aide está presente, a Aide Gomes. Por favor, Aide, vem aqui, ela é nossa missionária, lá no Lar Batista Davi Gomes, né? Ela e seu esposo, o pastor Eliel, dirigem ali o lar de crianças, têm feito um trabalho excelente, e nós temos orado por este casal. E os nossos adolescentes hoje vão ter um almoço de confraternização, exatamente para levantar recursos, para fazer uma segunda viagem, voltarem outra vez ao Lar Batista Davi Gomes, um trabalho missionário que foi muito abençoado da primeira vez. E eu vou pedir então, enquanto a banda vai tocar uma música para este momento, nós vamos fazer então a leitura deste texto bíblico do Salmo 86, verso de 1 a 7. Enquanto a banda estiver tocando, tua graça me basta, você poderá ficar de pé, ouvir aqui à frente para esse momento de oração, e a Aide vai colocar a vida do pastor Yosef, a vida de todos aqueles que aqui desejarem colocar nas mãos de Deus o seu pedido, enquanto nós ouvimos a música e nos preparamos para esse momento de oração. Preciso ser reconhecido por ninguém, não ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais e mais, que como serafins que dobra o rosto a Ti, escondo o rosto para que vejam tua face em mim, e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. No santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto.
como serafim se cobre o rosto ante a ti. Escondo o rosto para que vejam tua face em mim. E que diminua eu, para que tu cresças, Senhor. Mais e mais. Santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto é só tua graça me basta, e tua presença é meu prazer. Santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto é só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. O santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto é só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. No próximo dia 12 de outubro, feriado nacional, é o dia que os batistas brasileiros separaram para um dia de clamor em favor da nossa pátria. Então, a partir do dia 11, na véspera, até então o dia 12, fazendo 24 horas, na capela do Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, as igrejas batistas da nossa cidade estarão dirigindo um momento de clamor e oração em favor da nossa pátria. E a nossa igreja está com a responsabilidade do horário de 6 às 7 da manhã do dia 12, 6 horas da manhã até às 7 do dia 12. Nós estamos fazendo um apelo para os irmãos que moram mais próximo. Talvez você diga, bem, mas é tão cedo, mas é o horário que nos coube. Algumas igrejas estarão lá pela madrugada, 1 hora, 2 horas da manhã, e o nosso horário então ficou de 6 às 7. De 6 às 7 nós estaremos conduzindo aquele período de oração que vai se encerrar então no final daquele dia. Você está convidado, e se puder participar, se você não puder participar, ore na sua casa. Dia de clamor pela nossa pátria, dia 12 de outubro. Vamos orar então com a nossa irmã Aide nesse momento. Nosso Deus e nosso Pai, nosso Senhor, nós te adoramos, nós te exaltamos e reconhecemos o quão grande tu és, e nós cremos no teu poder, nós cremos em ti, nós cremos que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Nós queremos entregar, ó Deus, as nossas vidas, a vida de cada um aqui. Queremos entregar, ó Deus, o clamor daqueles que se sentem feridos, o clamor daqueles que precisam de uma solução para qualquer situação. Nós clamamos, ó Ti, pelas pessoas enfermas, ó Deus, que estão. Que o Senhor, ó Deus, haja com Teu poder, ó Deus, que a Tua mão esteja sobre eles, fortalecendo, ó Deus, segurando em seus braços e fazendo, ó Deus, com que o seu coração, ó Deus, esteja tranquilizado, acalmado por Ti, sabendo que o Senhor tem um controle de tudo, ó Deus. Tu podes todas as coisas, Senhor, nós cremos. Nós entregamos também a Ti em Suas mãos a vida do pastor Youssef, ó Deus. Tu sabes, ó Deus, como ele está, como está a sua mente. Tu sabes o que está acontecendo. E nós cremos, ó Deus, que o Senhor tem poder para libertar esse homem, ó Deus, porque ele já está livre em Ti. E agora ele precisa ficar livre na lei dos homens, ó Deus. Poupa a vida dele, para que Ele glorifique e honre o Teu nome com essa vitória, Senhor. Clamamos a Ti, reconhecemos que só o Senhor pode fazer, só o Senhor, mas nós estamos aqui para segurar a corda daqui, ó Deus, entregando a vida dele em Tuas mãos. Amém. Sabendo que o Senhor está no comando, ó Deus. Glorificamos a Ti
e nos rendemos aos teus pés e reconhecemos que não somos nada sem ti. Nós precisamos do Senhor, nós precisamos do teu cuidado, nós precisamos da tua misericórdia. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem sentar e leve o nosso abraço, pastor Eliel. Dizer para vocês que vocês têm sido alvo constante das nossas orações, da igreja de vocês, e leve o nosso carinho também ao Lar Batista Davi Gomes, viu? Obrigado pela presença da irmã conosco nesta manhã. O próximo momento que se segue no nosso culto é um momento chamado de fidelidade, não é? Algumas igrejas têm como momento de dedicação, de vidas e bens, outras igrejas como momento de ofertório, mas nós chamamos este momento de fidelidade. E nós queremos convidá-lo então para que você possa, neste momento, colocar nas salvas que aqui estão disponíveis. Teremos aqui 2 pessoas que vão estar responsáveis para o recolhimento das ofertas para esta manhã, e que você possa colocar, não é, a sua oferta, o seu dízimo, consagrando-o, dedicando-o ao Senhor. Deus tem sido fiel para conosco, porque Ele é um Deus que sempre é fiel. A Bíblia diz que mesmo que nós sejamos infiéis, o Senhor permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Mas quando nós devolvemos ao Senhor parte daquilo que o Senhor nos dá para o nosso sustento, nós estamos tão somente reconhecendo a graça, a bondade e o favor de Deus sobre as nossas vidas. Enquanto a banda vai tocar uma música para este momento de fidelidade, Senhor, me reveste, você terá a oportunidade de depositar nessas salvas a sua oferta e o seu dízimo para o sustento da obra do Senhor. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Toda a igreja. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Mais uma vez. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é por nós, contra nós. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Senhor, me reveste com as armas da luz. Esta guerra não posso perder. Quero ser vencedor. Senhor, dá-me o escudo da fé, para que eu possa firme lutar. Quero ser vencedor. Quem vem a Deus resiste ao mal, não virá. Deus é maior. Ninguém pode vencer. Quem vem a Deus resiste ao mal, não virá. Deus é maior. Ninguém pode vencer. Ninguém pode vencer. Se o Senhor é por nós, quem será? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é por nós, quem será?
quero calçar os meus pés com o evangelho da paz, proclamar teu poder. Dá-me a espada do Espírito pra lutar contra as hostes do tentador. Quero ser vencedor. Quem vem a Deus resiste ao mal, uma multidão. Deus é maior. Ninguém pode vencer. Quem vem a Deus resiste ao mal, o mal fugirá. Deus é maior. Ninguém pode vencer. Ninguém pode vencer. Deus é maior. Quem será contra nós? Se o Senhor é contra nós. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Contra Nós vamos orar agradecendo a Deus as ofertas dessa manhã. Vou convidar o nosso irmão Marcos Lima, preparando-nos assim, logo após este momento, para o momento da mensagem de Deus ao nosso coração nesta manhã. Pastor, me dá licença, antes de orar, eu queria dizer aos irmãos o seguinte, que nós já compramos o piano já chegou, já está no porto, está sendo desembaraçado, vamos pagar os impostos, e deve ser entregue aqui, se Deus quiser, no final, até o final do mês, mas não podemos ainda precisar com exatidão a data por conta da questão da legislação, de regularizar essa coisa toda, porque é um bem importado que vem do Japão. Se você ainda desejar contribuir para este bem, este investimento que eles têm feito por louvor da glória de Deus, depois põe no envelopezinho piano e põe ele fora no gasofilácio, fica tudo certo, fica tudo bem. Ok, pastor? Obrigado. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esse tempo em que os teus filhos reconhecem que dependem integralmente do Senhor. Obrigado porque aqui depositam no altar dízimos e ofertas, devolvendo ao Senhor parte daquilo que o Senhor mesmo os tem dado. Te louvamos porque o Senhor tem sido fiel, apesar da nossa infidelidade, muitas vezes manifesta diante do Senhor. Obrigado pelo teu amor, continua conosco, aceita a nossa adoração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é com muita alegria que eu quero apresentar o pregador desta manhã, já esteve conosco no primeiro culto, pastor Lauro Mandira. Pastor Lauro é gerente de missões, da Junta de Missões Mundiais, a nossa convenção, membro desta igreja, um homem envolvido com a obra missionária, já foi missionário no campo e hoje está trabalhando na coordenação e também no treinamento de líderes da nossa Junta de Missões mundiais, visitando os pastores, apoiando-os, treinando líderes em outros campos. É com muita alegria que nós vamos ouvi-lo, como já ouvimos no primeiro culto. Eu tive esse privilégio, os irmãos terão o privilégio de ouvi-lo então nesta manhã, mas eu gostaria de orar pela vida dele, pedindo que Deus pudesse abençoá-lo, que Deus possa abençoá-lo neste momento. Vamos orar. Nosso Deus, aqui está o teu servo, o pastor Lauro, que é tão somente, ó Pai, o porta-voz da Tua palavra ao nosso coração. Sabemos que Tu já colocou no coração dele, ó Deus, aquilo que o Senhor quer que ele fale ao nosso coração.
Portanto, Deus, usa o teu filho para a glória do teu nome e também, ó Deus, para o nosso crescimento espiritual. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pastor. Quero agradecer ao pastor Maurício pela apresentação. Quero dizer que estamos orando pelo pastor Israel, nosso pastor, para que retorne logo restaurado. E quero dizer aos irmãos também que é um prazer estarmos aqui participando no culto desta manhã. No primeiro culto foi perguntado se tinha alguém aqui que não me conhecia. Muitas mãos foram levantadas, né? E eu disse ao pastor Maurício, eu acho que eu tenho que vir mais à igreja, né? Estou vindo pouco. Pastor Alcini, exatamente. Pastor Alcini, eu tenho que vir mais à igreja. Mas eu quero dizer aos irmãos que eu trabalho na Junta de Missões Mundiais e uma das minhas funções é viajar, é visitar os campos missionários, pastorear os missionários, trazer relatórios. Então eu viajo bastante. Sou aluno lá da classe do Dr. Almir, né? Apareço muito pouco lá no Dr. Almir, mas de vez em quando eu apareço. Quando não estou viajando para fora, estou aqui dentro do Brasil. Essa semana eu deveria estar amanhã viajando para Caldas Novas para um congresso missionário que vai acontecer ali. Mas eu quero dizer aos irmãos que é um prazer estarmos aqui participando nesta manhã e trazendo a mensagem de Deus. Eu cheguei nessa semana de viagem e quero dizer aos irmãos que em 1987, há algum tempo, minha esposa e eu nos apresentamos para a obra missionária, chamado que veio ao meu coração desde os 13 anos de idade. Deus me abençoou casando com uma pessoa também vocacionada. Em 1987 nós fomos para o campo. Trabalhamos na África do Sul, Johannesburg, uma igreja batista em Germiston, e depois com a primeira igreja batista que fala portuguesa em Troyville, em Johannesburg. Todas igrejas muito pequenininhas que precisavam ser revitalizadas. Então, nessas minhas viagens, muitas vezes quando eu retorno dos campos, eu preciso de alguns dias para me restaurar, me recuperar, principalmente quando viajo para o interior da África, para o norte da África, onde há muita dificuldade de locomoção, água, alimentação, muitas viroses. A gente volta doente de lá, né? E leva uma semana para se recuperar. Mas eu quero dizer aos irmãos que quando os nossos missionários vêm de férias, principalmente dessa região, ou quando vêm para fazer promoção missionária, nós temos que fazer tratamento neles. Muitos vêm com problema de fígado, porque nessa região há muita malária, eles tomam muito quinino durante o tempo todo que estão lá. E tem malárias que tem pessoas missionárias que pegam 12, 13, 10 malárias durante o tempo que estão no campo. Imagina como é que eles voltam aqui para o Brasil, né? Precisando de um tratamento. E também tratamento dentário. Eu quero desafiar os médicos aqui, os dentistas, que desejarem fazer parte do nosso cadastro, para abençoar esses missionários que voltam do campo, muitas vezes, e precisam de um tratamento. A junta tem cadastrado, nós temos alguns médicos, principalmente no Paraná, em Belo Horizonte, Vitória, aqui no Rio de Janeiro também, e aqui no Rio um dentista que cuida dos nossos missionários. Ele dedica toda segunda-feira só para atender missionários, tanto da Junta de Missões Mundiais quanto da Junta de Missões Nacionais. Então, é uma oferta que você dá e abençoa um missionário que está servindo no campo, e Deus paga dobrado e muito mais, né? Como diz a Bíblia, abundantemente. Mas eu também viajo para lugares de conforto, lugares muito bons. Eu voltei nessa semana de uma viagem que fiz à Itália e fui com 2 compromissos. O primeiro, visitar um grupo de irmãos que pediram ajuda da Junta de Missões Mundiais. Há muitos anos atrás, uma família descendente de italianos de São Paulo, família Bambini, mudou para a Itália. E ele tinha 3 filhos. A filha mais velha casou-se com um italiano, que é professor de educação física, e mudaram para uma cidade bem perto da Áustria, nas montanhas, lugar muito frio. Os irmãos imaginaram, lá era verão, embaixo estava 32 graus, lá em cima estava 13 graus, né? Uma cidade mais ou menos com 100 mil habitantes. Esse jovem, empolgado com o Evangelho, ele começou a evangelizar seus alunos e seus colegas professores.
Ele evangelizava e com a sua esposa doutrinavam, batizavam, e hoje estão com 40 pessoas arroladas na sua igreja. Mas eles não têm denominação, não tem nada, não estão debaixo de nenhuma autoridade ali, só eles que estão fazendo o trabalho. Como ela era brasileira, ela escreveu para a junta pedindo se a junta podia mandar um missionário para apoiá-los e expandir o trabalho naquele local. Então nós fomos lá para conversar com eles, para explicar como se torna uma igreja batista, apesar de eles terem doutrina batista, casal é batista, e eles nos fizeram uma sabatina de 2 horas lá, respondendo perguntas a eles, e agora estamos orando para que Deus levante um obreiro para trabalhar com eles ali, que goste do frio, porque se no verão estava a 13 graus, imagina o inverno, né? Que é neve o tempo todo, mas eles pedem um obreiro ali. Também estivemos na Itália participando do 2º Proclamai na Itália. A Itália tem uma união chamada União, UCEB, União Cristã Evangélica Batista da Itália. Eles se uniram, fizeram uma união de igrejas para ter um pouco mais de força, mas fazem parte dessa união não só os batistas, mas tem os batistas, os metodistas, os luteranos e os valdenses, que são uma igreja oriunda dos seguidores de Pedro Valdo, da Idade Média, que enfrentaram muitas lutas, muitas perseguições. Ainda existe ali naquela região da Itália essas igrejas. Então formaram uma união cristã evangélica, dos quais os batistas fazem parte, mas eles não têm ideia de evangelização nem de missões. Então para eles todo mundo é irmão, não precisa você trazer um outro de uma outra religião, não importa qual seja, porque já tem a sua religião. Então nós estamos levando para eles a ideia de que a igreja de Cristo existe para ser luz e sal, para evangelizar. E nós fizemos com eles então o primeiro Proclamai. Hoje nós já temos na Itália 7 igrejas batistas plantadas por brasileiros. E já temos 5 casais missionários e um solteiro que trabalha ali. Estamos com 3 ou 4 congregações para serem organizadas. Então eles estão vendo o que nós, os batistas brasileiros, estamos fazendo ali na Itália. Então fizemos o primeiro Proclamar em Roma, um movimento muito grande para conseguirmos reunir 120 crentes naquele local. Levamos o pastor Tomé para falar sobre o desafio missionário. Foi um trabalho muito abençoado, e eles pediram para que o próximo eles mesmos fizessem, e fizeram em Milão, onde eu estive participando agora. Eles conseguiram reunir 160 pessoas, estão empolgados com essa ideia de levar Cristo a outras vidas, a outras pessoas. Vamos orar por eles, irmãos. Quando nós falamos isto, é que nós aqui no Brasil, talvez não tenhamos ideia do que vem a ser o cristianismo lá fora, uma influência tremenda do materialismo, do secularismo, e realmente eles não têm este desejo como nós temos de falar de Jesus a outras pessoas. E eu queria então, pensando nisto, pedindo as orações dos irmãos sobre esse trabalho, eu queria falar de um versículo bem conhecido dos irmãos, que está em Atos capítulo 1, versículo 8, que diz o seguinte: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Jesus está sendo anunciado aqui. Lucas escreve para apresentar alguma autoridade. Quem é Jesus? Então ele fala sobre Jesus, e as palavras de Jesus também aqui é anunciada. E Jesus nos convida a sermos suas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Mas recebereis poder, mas recebereis virtude, mas recebereis a autoridade do Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como Judéia, Samaria e até os confins da terra. Jesus nos convida a sermos suas testemunhas. O que faz uma testemunha? Eu lembro-me que quando tinha 9 anos de idade, fui chamado numa delegacia, lá no interior, para ser testemunha de um caso, de um fato
que eu tinha presenciado, outros garotos tinham presenciado ali, e nós fomos para lá, nem sabíamos o que estava acontecendo, mas fomos testemunhas, fomos testemunhar daquilo que nós vimos e ouvimos. Nós somos testemunhas daquilo que nós vimos. Se Jesus nos convida, ou convida você, convida a mim para sermos suas testemunhas, é porque nós conhecemos algum fato, nós vimos algum fato. Ser testemunha não basta apenas ver, não basta apenas ouvir, precisa conhecer o fato. A Bíblia diz que Jesus morreu na cruz, ressuscitou dentre os mortos, assumiu aos céus, e diz a Bíblia que Ele virá novamente para buscar os seus. E agora o mundo precisa conhecer que Jesus morreu, mas ressuscitou e vive. E para isso nós somos testemunhas, para dizermos ao mundo que Jesus Cristo vive. Ser-me-eis testemunhas. E eu faço uma pergunta: como nós podemos ser testemunhas de Jesus? Eu estava falando aqui da região norte da África, estamos orando pelo pastor Youssef. Os irmãos sabem que há muitos lugares no mundo hoje onde você não pode falar de Jesus, é contra a lei. Você não pode convencer uma pessoa que ele tem que aceitar Jesus como Salvador, deixar sua religião e seguir a Jesus. Você vai ser preso, pode ser morto. Não há possibilidade de você fazer isso. Nós entramos nesses países, nós pregamos o Evangelho de outras formas, mas não de uma forma de confronto, dizendo que Jesus salva. Aliás, não podemos entrar como pastores, entramos ali como atletas, entramos como médicos, entramos como enfermeiros, entramos como técnicos, entramos de diversa forma, mas nós não podemos entrar como pastores porque é proibido falar de Jesus a essas pessoas. E muitas vezes, meus irmãos, o nosso viver, a nossa forma de agir, o nosso testemunho, sem palavras, desperta curiosidade na vida dessas pessoas. E eles então querem saber por que somos diferentes, por que agimos diferente, por que pensamos diferente, por que falamos diferente. Então, quando alguém nos pergunta alguma coisa, então nós podemos responder. Não fomos nós que falamos, mas nós respondemos. E assim então que Jesus nos convida para isso. Há um exemplo, eu não quero tomar muito tempo, porque eu sei que hoje nós temos muitas coisas aqui, mas nós temos uma experiência ali no Egito de uma senhora lá de um outro país que veio para visitar os seus pais ali, e há uma igreja evangélica no Egito com cerca de 3.000 membros, e ela fica perto de uma praça. Então todos os dias de manhã ela oferece café gratuitamente, é uma estratégia. Você vai lá, toma café, vai para o trabalho, passa por ali, é um salão bonito, e lá a uma certa altura eles vão fechar aquele templo, e dizem: olha, nós queremos fechar agora, encerrou, porque nós vamos realizar o nosso culto. Muita gente ali curiosa quer assistir, e uma senhora estava ali, em estado já quase terminal de câncer, veio se despedir da família, e entrou naquele movimento lá e ouviu falar do culto. Ela quis assistir para saber o que ia acontecer, e quando terminou de ouvir sobre Jesus, ela disse o seguinte: se esse Jesus é real e me curar, eu voltarei aqui e vou segui-lo todos os dias da minha vida. Voltou para a sua terra, para o seu país vizinho, e lá diz à noite, numa noite de muito calor, abriu a janela, e quando abriu a janela, descansando, sentindo muitas dores, ela sentiu como que uma luz entrando pela sala, pela janela da sua casa, e passando pelo quarto, e toda a dor saiu de si, um alívio tremendo veio no seu organismo. Ela voltou ao Egito, apresentou-se ao pastor e disse que queria ser batizada, e foi acusada e levada ao tribunal pela sua própria família, dizendo que ela está deixando o islamismo para seguir a Jesus. E há um advogado já preparado para isso. Quando ela foi arguida, e por que ela estava fazendo isso, então o advogado perguntou a ela: quem foi que te convidou para vir aqui? Ela disse: ninguém me convidou, eu entrei por curiosidade. Quem foi que te convidou para ficar no culto? Ninguém, eu quis ficar. Quem foi que curou a sua vida e restaurou a sua vida? Foi Jesus. Quem foi que mudou o seu modo de pensar? Foi Jesus. A quem você está seguindo? É Jesus. Então o advogado disse: olha, quem tem que ser condenado é Jesus e não o pastor.
E Jesus já foi morto numa cruz, já foi condenado. Teve a oportunidade de falar mais uma vez de Jesus naquele local. Então, irmãos, muitos lugares nós não temos como falar de Jesus. E eu apresento para os irmãos 3 maneiras especiais que nós podemos viver o Evangelho na sua intensidade e pregar a Jesus sem usar palavras, como muitas vezes falamos. Primeiro, que a Bíblia nos apresenta de sermos servos de Jesus. Nós podemos ser servos de Jesus, vivermos intensamente a vida como servos de Jesus. Nós temos uma escolha no nosso viver, quando conhecemos a Cristo e conhecemos as coisas más, é de fazermos uma opção. Deus nos criou com livre-arbítrio, para escolhermos aquilo que é melhor para nós. E quando nós escolhemos o Evangelho, nós saímos debaixo da escravidão. Se nós não escolhemos o Evangelho, não sermos servos de Jesus Cristo, nós automaticamente estamos debaixo da servidão. Nós temos 2 caminhos, diz a Bíblia. Ou nós servimos a Jesus, somos servos de Cristo, ou somos servos de Satanás. É por isso que Jesus nos chama, dizendo que venham a mim, todos que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você pode se tornar servo de Jesus, ou então escolher a ser servo de Satanás. Também nós aprendemos de que ser servo é um ato de obediência, é reconhecer Jesus Cristo como o Senhor da sua vida. Lá nos tempos antigos, eu digo que nós não temos escravos no Brasil, né? Não temos escravos da maneira que nós tínhamos há alguns anos atrás, mas nós temos muita gente escrava do pecado, escrava de Satanás, escrava de vício, escrava de droga, escrava até de outras pessoas. Porque no Brasil mesmo nós encontramos aí pelo interior pessoas trabalhando praticamente em troca de comida e lugar para dormir. É um tipo de escravidão. Mas naquele tempo, meus irmãos, o escravo era muito conhecido. Paulo escreve até sobre escravos. Paulo até leva um escravo convertido, né, para apresentar-se para o seu Senhor e voltar para o seu Senhor. Mas existe no Novo Testamento 4 tipos de escravos: os que nasciam, os que eram filhos de escravos. Então uma família era escrava, tinha o seu senhor, e se gerasse um filho, o filho que nascia ali já automaticamente era também escravo daquela família. Mas também existem os escravos que eram derrotados na guerra, quando um país fazia guerra com outro país, aquele país que perdia tornava-se escravo, tinha que pagar tributo, trabalhar, fazer muitas coisas, porque era escravo do outro país para quem, ou de quem ele foi derrotado. Existiam os escravos que se tornavam escravo por dívidas. Se estavam devendo alguma coisa a alguém e não podiam pagar, eles pagavam a sua dívida se colocando como escravo. Havia uma senhora que procurou Eliseu, o profeta, dizendo que o marido morreu, tinha deixado uma grande dívida, e ela precisava pagar essa dívida, então tinham que se tornar escravos. Jesus então, aliás, o profeta então, mandou que ela enchesse as suas vasilhas de azeite, para a libertação daquela mulher, mas uma escrava, a pessoa que deve ou devia, tornava-se escravo. Ou então aqueles que se tornavam escravos voluntariamente. Por exemplo, se uma família era escrava e o marido, o homem, conseguiu a alforria, foi livre, está liberto, mas a sua esposa e seus filhos continuavam escravos, porque a alforria foi para ele, não para a sua família. Ele escolhia, por amor à esposa e seus filhos, continuar escravo para permanecer perto da sua família. Então era por livre e espontânea vontade. A Bíblia nos diz que nós somos escravos, servos de Jesus, doulos, né? Por livre e espontânea vontade. Nós escolhemos seguir a Jesus, nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador. E o escravo, meus irmãos, o servo, não tem vontade própria. Ele não toma as suas decisões, ele não diz: eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu não quero isso, eu não quero aquilo, eu não vou trabalhar hoje porque eu não estou bem, não quero trabalhar, eu não quero comer isso, eu não vou agora. O servo, o escravo não tem essa liberdade.
Ele é dirigido pelo seu Senhor, a vontade dele é a mente do seu Senhor, ele faz aquilo que o Senhor quer, porque se não fizer ele apanhava, era até morto, né? Escravo, servo, é isto. E quando nós somos chamados para sermos servos de Jesus, nós temos que ter essa consciência de que nós estamos debaixo do comando, do senhorio, da orientação dele, e temos que ter a consciência de que a nossa vontade não prevalece, a não ser que seja a vontade dele para nós, porque a vontade que prevalece em nós é a vontade do nosso Deus através da sua palavra. E na carta aos Efésios, Paulo escreve dizendo que nós deixamos de ser servos do pecado e nos tornamos servos de Jesus, foi a nossa escolha, quando ele diz: vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andasse segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar do Espírito, que agora opera nos filhos da desobediência. Mas Deus, diz ele, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Deus tirou de sobre os nossos ombros o jugo de Satanás, peso do pecado, condenação eterna, e nos trouxe para a sua maravilhosa luz, e nos deu um jugo agora suave e leve, e ele nos convida a sermos seus servos, a testemunharmos no mundo como servos de Jesus, agora não sujeito ao pecado, não sujeito a não cometendo coisas erradas, que desagradam a Deus, que dão mau testemunho, mas somos convidados a andarmos debaixo do senhorio de Jesus, dando bons testemunhos. Ainda, nós encontramos na Bíblia os homens, mulheres que foram servos fiéis e obedientes. Nós sabemos que Paulo e Silas foram servos. Lá na cidade de Filipos, eles ouviram essas palavras: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. São servos do Deus Altíssimo. Em Romanos 6:22 diz o seguinte: mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Esse é o servo, tendo os vossos frutos para a santificação, para a santidade, para o afastamento do pecado, porque nós nos tornamos servos de Jesus. Quem vive, meus irmãos, uma vida dessas, está testemunhando de Cristo no mundo, porque no mundo, os parâmetros do mundo, forma do mundo viver é diferente. Você faz aquilo que ele quer, é isso que você prega todos os dias, você tem a liberdade de agir, você tem a liberdade de ser o que você quer, você é livre, você é um ser livre, esquecendo que está debaixo do jugo e da mente de Satanás, cometendo coisas abomináveis aos olhos de Deus. Então nós somos chamados para sermos servos de Jesus, e quando vivemos uma vida plenamente de servos, não cometendo pecado, submissos a Jesus, nós estamos vivendo, testemunhando dele, sendo bons testemunhas. Mas diz ainda o seguinte, a palavra de Deus: mas quando não conhecis a Deus, servis ao que por natureza não são deuses, mas agora conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos de Deus, como tornais a esses rudimentos fracos e pobres? Gálatas 4:8. Isto é, nós sendo conhecidos de Deus, nós fomos chamados para uma vida de serviço, mas serviço sob o comando de Jesus. Não podemos nos colocar novamente debaixo desses rudimentos antigos. A Bíblia diz que Jesus foi servo. Lá em Filipenses capítulo 2, versículo 7 diz: mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que está sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Por livre e espontânea vontade, ele colocou-se na forma de servo, e foi obediente em tudo, até a morte, até a cruz.
E agora Deus então o exaltou. Isso é uma coisa muito bela, meus irmãos. Quando o servo, ele é obediente, ele serve, ele segue, ele obedece, Deus, próprio Deus nos exalta, como exaltou seu Filho, nos eleva, nos abençoa. Mas a Bíblia fala também de outros homens que foram servos. Fala de Moisés. Moisés foi um grande servo, um homem manso. Diz o seguinte: na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Moisés foi um servo. Deus o tirou lá da terra de Sinar, daquela região desértica, cuidava de gados, trouxe de volta para o Egito e mandou que ele agora caminhasse com aquele povo pelo deserto 40 anos. Meus irmãos, um homem de 80 anos submeter-se a isto, e Deus lhe deu uma sobrevida, viveu até 120 anos, um homem forte, porque ele foi servo, obediente, lutou com Deus, mas sempre Deus prevalecia, sua palavra prevalecia sobre ele. Caminhou naquele deserto quente. Hoje quem caminha por ali, que faz aquela viagem 2, 3 horas de carro, chega cansado. Imagina um homem com a multidão seguindo a ele naquela região, servo, obedecendo aquilo que Deus lhe mandou fazer, mesmo que fosse uma obra impossível, uma coisa que não era imaginável, mas ele foi obediente. A Bíblia diz que Pedro era servo, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Paulo foi servo, ele se apresenta como chamado para apóstolo, separado para o Evangelho, mas como servo de Jesus Cristo. Servo é aquele que serve, e em muitos casos, como disse aos irmãos, nós estamos no campo apenas servindo a Jesus, servindo as pessoas. E Jesus mesmo disse que muitas vezes nós servimos a Ele sem sabermos, porque quando servimos uma criança, quando recebemos uma criança, por menor que seja, se Jesus recebesse a mim na sua casa, quando nós fazemos, diz a Bíblia, que nós dermos um copo d'água sequer, estamos fazendo para Jesus. Jesus amou o mundo, diz a Bíblia, de tal maneira, mas amou tão profundamente, que Ele quer que esse amor permaneça no mundo através de nós como servos, obedientes a Ele, assim como Ele foi ao Pai. Se vivemos uma vida como servos, nós já estamos sendo boas testemunhas de Jesus, que foi o servo maior, desceu da sua glória, tornou-se homem, serviu a humanidade, morreu numa cruz, em obediência ao propósito do Pai. Que possamos, meus irmãos, ser servos em todos os sentidos. A segunda forma que nós podemos servir é como amigos de Jesus. O que é ser amigo? Ser amigo é ser companheiro, é ser camarada, admirador, é compartilhar aquilo que está no seu coração, é confiar na pessoa que não vai passar para ninguém, mas que vai orar, vai te ajudar, vai estar ao seu lado. É bom ter amigos. Nós nem sempre temos muitos amigos, né? Nós temos muitos colegas. Amigos, realmente de verdade, são muito poucos. Aquele em quem podemos confiar. Mas Jesus, diz a Bíblia, é o nosso maior amigo. Vós sereis os meus amigos, se fizerem o que eu vos mando. E esse o que eu vos mando, ele está olhando para uma imensidão de coisas que Ele quer que cada um de nós façamos. Nós cantamos um hino no cantor cristão que diz que nenhum amigo há igual a Cristo, não nenhum. Outro não há que a nossa alma salve, não nenhum. Cristo sabe das nossas lutas, dos seus problemas, das suas dificuldades, dos problemas que você vive lá no seu trabalho, na sua casa. Cristo sabe, e diz o hino, Ele guiará até o dia final. Nenhum amigo há igual a Jesus. Como é bom você levantar de manhã e conversar com o seu amigo Jesus, e dizer para Jesus o que está passando na sua alma, agradecer a Jesus por aquilo que Ele fez.
Há um outro hino que diz: um bom amigo e fiel achei, Jesus, o Salvador. Ser amigo de Jesus, meus irmãos, é a melhor coisa. Qualquer lugar, em qualquer circunstância, Ele está conosco. Ele diz: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Dias bons para nós, dias ruins, momentos de alegria, momento de tristeza, Cristo está conosco, porque é uma promessa, e a promessa de Jesus não falha. Quantas vezes, meus irmãos, nós temos livramento, né? Quantas vezes nós temos? Eu mesmo já tive tantos, que nem lembro mais. Tenho certeza que foi Jesus que livrou naquele momento. Quantos de vocês Deus poupou a vida? Quantos já foram curados de enfermidades? Quantos já foram livres de um acidente? Quantas coisas Jesus faz por nós, e às vezes nós não vemos, mas o nosso amigo está conosco, e Ele nos convida para sermos seu amigo. E aquele que é amigo de Jesus se identifica plenamente com Ele. Quem olha, sabe, esse andou com Jesus. Quando Moisés descia do monte, ele foi falar com Deus, pegar as tábuas da lei. Os irmãos viram o que aconteceu com Moisés quando desceu do monte? O seu rosto resplandecia. Diz a Bíblia que as pessoas não podiam fitar os olhos de Moisés, a face de Moisés, porque brilhava. Moisés teve que colocar um véu. Ele estivera na presença de Deus, e quem está na presença de Deus é reconhecido, e só está na presença dele aqueles que são seus amigos, aqueles que ele recebe, aquele que ele tem o prazer de conversar. Portanto, meus irmãos, se andarmos com Jesus, como amigos de Jesus, nós vamos resplandecer no mundo. A luz de Cristo vai resplandecer em nós. Vós sereis os meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Passando para a última coisa, nós podemos testemunhar como filhos de Deus. Filhos de Deus. Essa última palavra eu quero dar aos irmãos. Nós somos servos, nós somos amigos, mas nós somos filhos. Filhos de Deus. Herdeiro com Cristo, diz, né? Nós nos tornamos herdeiros. Lá em João capítulo 1, versículo 12, diz: todos aqueles que creem, Deus deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Eu disse no primeiro culto, vou repetir para os irmãos: os filhos levam a característica dos pais. E quando você vê o pai, a mãe, um filho junto, uma filha junto, você não precisa, os pais não precisam dizer, nem precisam dizer: esse é o meu filho, essa é a minha filha. Você já vê que a característica está ali, estampada no rosto, ou no nariz, ou na testa, ou na boca, ou no cabelo. Eu disse também de manhã que geralmente, até no gênio, né? Pega o gênio do pai, e quando é ruim, dizem os homens que o gênio é da mãe, né? Sabe dizer. E agora estão dizendo também que quando é bonito ou bonita, geralmente puxou pela mãe, não pelo pai, né? Deus tem misericórdia. Mas nós levamos a característica, nós levamos exemplo. Se o meu pai viesse hoje, que já faleceu, pregar, os irmãos não ter dúvida que era meu pai, estava aqui. Temos muita semelhança, até nas fotos, né? Nós temos semelhança. Nós também, quando aceitamos Jesus como Salvador, quando seguimos, nós trazemos a característica do Pai em nós. Nós sabemos que Deus tem características pessoais. O caráter pessoal de Deus é onisciente, onipresente, onipotente, Ele é eterno. Isso aí nós não temos. Nós não somos oniscientes, não somos onipresente, nem onipotente, nem Satanás é. Só Deus, somente Deus é. São atributos pessoais de Deus. Mas os atributos morais de Deus, nós trazemos. Quando o Espírito Santo de Deus passa a morar em nós, a verdade, a justiça, nós trazemos em nós. Nós trazemos toda a característica do amor, da bondade, da misericórdia. Porque quando nós aceitamos Jesus como Salvador, isso é implantado em nós, porque o Espírito de Deus está conosco. Então tudo que Jesus pode, claro que nós não vamos ter na plenitude de Cristo, mas vamos ter de certa forma essas características, esses atributos morais no nosso viver dia a dia. E qualquer um pode ver
Por isso, meus irmãos, eu quero concluir apresentando aqui o que João, na sua epístola, apresenta as 5 características dos filhos de Deus. Se você tem dúvida se é filho ou não é, você vai ver agora nesses textos, vai tirar sua dúvida, se é ou se não é. Porque o Evangelho de João, e João trata disso muito bem, porque ele apresenta a pessoa de Jesus no seu Evangelho, e agora ele vem dizer aqui quem é filho, o que não é filho de Deus. Lá no capítulo 5, versículo 1, da primeira epístola de João, diz o seguinte: os que creem que Jesus é o Cristo. Essa é a primeira característica. Se você crê que Jesus é o Cristo, nascido de Deus, que veio a esse mundo, que morreu na cruz pelos nossos pecados, que ressurgiu dentre os mortos, se você conserva essa fé viva no seu coração, você é filho de Deus, porque diz a Bíblia ali, em capítulo 5, versículo 1, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, este é nascido de Deus. É a Bíblia que fala, né? Este é nascido de Deus. Então, se você crê, primeiro sinal, você é filho de Deus. Segundo sinal são os que praticam a justiça. 1 João 2,29 diz assim: se sabeis que Ele é justo, sabeis que todo aquilo que pratica a justiça é nascido de Deus. Segundo sinal é a justiça. Como eu disse, o caráter de Deus, da pessoa de Cristo, do Espírito Santo implantado em nós, é sermos justos nos nossos atos. Quando vemos uma pessoa que se diz crente, mas é injusta, é mentirosa, é trapaceira, nós podemos dizer claramente, não tem a característica do Pai, não pode ser nascido de Deus. Diz a Bíblia que a nossa justiça deve exceder a justiça dos escribas e dos fariseus. Seria hoje então exceder a justiça do mundo. Nós devemos ser mais justos do que o mundo. Por isso que o apóstolo Paulo, uma ocasião, chamou a atenção dos crentes em Coríntios, que levavam os irmãos ao tribunal. Ele pergunta: não existe entre vós alguém justo? Alguém que possa julgar entre os irmãos? Preciso ir aos tribunais? Porque nós devemos ter a justiça em nós. Jesus era justo. Essa é uma característica. Uma segunda característica está lá no capítulo 3, versos 9 e 10. Os que não cometem pecado. Diz assim: qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele. Nisto se manifestam os filhos de Deus e os filhos do diabo. Se você pegar a versão, nessa que eu estou com ela agora aqui, diz: aqueles que não cometem pecado habitualmente. Aquilo que, a Bíblia diz também, que todos nós estamos sujeitos ao pecado, né? O próprio João, no capítulo 1, vai dizer isto: se dissermos que não temos pecado, fazemos-lo mentiroso e a palavra de Deus não está em vós. Paulo diz: aquele que está em pé, cuide não cai. Nós estamos cercados de coisas que podem nos levar a pecar, ou por omissão, ou por palavras, ou por pensamento. Nós estamos sujeitos ao pecado. Mas a Bíblia está dizendo que nós não temos a tendência de pecar habitualmente. Quer dizer, você não tem prazer no pecado. E se acontecer de você um dia cair ou cometer um pecado, a tristeza imediatamente vem no seu coração. É o sinal do Espírito que habita em você, que não gostou, que não aceitou, que aquilo não é bom, que aquilo não é justo. Então, você vai sentir tristeza no coração e não vai descansar enquanto não buscar o perdão de Deus, o alívio, o refúgio no Senhor. Então, os que são nascidos de Deus não têm prazer no pecado, não se acomodam com o pecado, não aceitam o pecado, e quando acontece, eles procuram a recuperação e o perdão de Deus. Mas o quarto é os que vencem o mundo. 1 João 5,4 diz assim: porque todo aquilo que é nascido de Deus, ou todo aquele que é nascido de Deus, vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Essa é a quarta característica, é aquele que consegue vencer as pressões do mundo. Nós vivemos numa pressão tremenda no dia a dia. Eu sempre digo para os da minha igreja, quando pastoreava: eu sei a luta de vocês. Eu não vivo a vida que vocês vivem, que eu tenho, não estou lá
envolvido com pessoas não crentes, não estou na escola ouvindo uma piada, não estou no meu trabalho ouvindo coisas que não servem, não prestam, mas vocês estão. E o meu trabalho é orar por vocês para que Deus dê vitória e vençam, que não sejam vencidos por eles, mas que vençam. E diz: o que vence o mundo é a nossa fé. Você permanece ali mesmo ouvindo tantas coisas erradas e ruins, tanta pressão que o mundo te dá, mas você vive ali pela fé em Jesus. Como dizia Jó: eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que Jesus é real, eu sei que Ele está comigo, eu sei que Ele me abençoa, eu sei que Ele me dá forças, então eu vou vencer, na fé em Cristo Jesus. E o último está lá em 1 João capítulo 4, versículos 7 e 8, os que amam ao seu irmão. Diz a Bíblia: qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, aquele que ama o seu irmão, aquele que se preocupa com o seu irmão, aquele que ora pelo seu irmão, aquele que quer saber o que aconteceu com o seu irmão, por que o seu irmão está triste, é um sinal, um ato de amor. E diz a Bíblia que este é um sinal que Jesus nos dá: estes são de fato filhos de Deus, porque se preocupam com o outro, com aquele que sofre, com aquele que passa necessidades, com aquele que está enfermo, com aquele que precisa de nós. Mas quem não ama não conhece a Deus. Olha, meus irmãos, todos os termos usados, e nós podíamos citar outros mais, mas todos os termos usados nesta primeira epístola de João este é nascido de Deus. É uma afirmação, é uma confirmação de que nós somos filhos de Deus. Nós trazemos estampados em nós as marcas de Cristo, não a marca da cruz na nossa mão, no nosso lado, mas no nosso rosto, no nosso agir, no nosso falar, no nosso comportamento, nas nossas atitudes. E é claro que as pessoas que estão ao nosso redor vão querer saber o que há de diferente, por que é assim? E a Bíblia diz: porque são filhos de Deus, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Nós somos convidados a sermos testemunhas de Jesus, como servos, como amigos e como filhos, vivendo plenamente, intensamente, aquilo que Deus espera de cada um de nós. Eu fecho dizendo o seguinte: nós somos filhos, porque nascemos de novo, e como filhos precisamos servos, obedientes a Ele, ao nosso Pai, e amigos, bons amigos, né? Qual o filho que não tem prazer de trabalhar junto com seu pai e ajudá-lo? Qual o filho que não quer ser amigo do pai, da mãe? Assim também devemos nós ser amigos de Deus, como eram os servos do passado. Que Deus, portanto, nos ajude, nos abençoe, nos prepare cada vez mais para sermos bons testemunhas de Jesus Cristo. Amém? Agradecemos a instrumentalidade de Deus pela vida do pastor Lauro, desejando que Deus o abençoe grandemente e leve o nosso abraço também à nossa querida Junta de Missões Mundiais, pastor. Meus irmãos, encontramos na página 4 do nosso boletim uma convocação para uma Assembleia Geral Extraordinária, e nós queremos pedir aos irmãos, por favor, não se retirem, porque será muito breve, muito rápida. Eu quero convidar para este momento o nosso presidente, nosso irmão Antônio Carlos Mateus. Ele vai então nos dar as informações necessárias e também qual a finalidade da nossa AGE. Na realidade, nós vamos dar como aberta a Assembleia, convocada no nosso boletim, no dia 25 de setembro, para cumprir o que manda o nosso estatuto. Eu gostaria que todos os irmãos maiores de 18 anos, que são votantes, levantassem a mão, por favor. Obrigado, podem baixar. Nós teríamos que ter, para instalar a Assembleia, 577 membros votantes. Não os temos, por isso eu declaro aberta e encerrada
a primeira convocação, fazendo a segunda convocação para o próximo domingo, às 12h20, conforme está no nosso boletim. Queria aproveitar a oportunidade que eu estou aqui para falar sobre 3 assuntos importantes. Dia 31, nós teremos o nosso culto de ação de graças, que cai numa segunda-feira. Como temos feito há vários anos, após o culto, nós temos um momento de confraternização. Para isso, nós precisamos que todos aqueles que pretendem participar desse momento de confraternização se inscrevam ali no nosso balcão. É importante que nós saibamos quantos virão. Segunda informação é que o nosso trabalho com relação ao novo templo já começou. Nós estamos terminando hoje a sondagem do terreno. Já há 2 semanas tem uma empresa fazendo a sondagem, que é fundamental para o calculista poder ter uma ideia exata do que pode ser feito ali, com tipo de terreno. Hoje termina esse trabalho e, inclusive, essa assembleia que está sendo convocada é para nós discutirmos sobre o projeto de construção desse terreno. Então, as obras estão normalmente já em andamento. Hoje encerram as inscrições para o nosso retiro, que será em novembro, do dia 11, uma sexta-feira à noite, até terça-feira, dia 15, que nós precisamos fechar com o hotel o número de apartamentos que nós bloqueamos. Nós bloqueamos lá 98 apartamentos. E nós precisamos dizer para ele, vamos usar tantos. Não podemos deixar para fazer isso com 10 dias, porque eles não terão como passar isso para outras pessoas. Então, hoje é o último dia. Passado de hoje, se alguém quiser ir, vai ficar sujeito a termos ou não vaga. E é importante que você, que já se inscreveu, preencha a sua ficha lá de entrada no hotel, para que nós, ao chegarmos lá, não tenhamos que estar preenchendo as fichas. Outro assunto importante é o seguinte: na sexta-feira próxima passada, eu, o irmão Edival e a irmã Nancy, juntamente com a herdeira do apartamento que nós recebemos como doação na irmã Rita Conceição, formalizamos toda a parte legal e já pagamos a nossa parte. Então, agora, o inventário final já será feito todo em nome da igreja. Então, já avançamos nessa parte com relação ao apartamento. Então, essas informações que eu queria dar aos irmãos. Continue orando, irmãos, para que a gente tenha esse projeto do nosso templo feito de acordo com a orientação do Senhor. Obrigado, irmão Mateus. Você pode almoçar conosco no almoço missionário dos nossos adolescentes que estão se preparando para ir a Barreiras, no Lar Batista Davi Gomes, no próximo mês de janeiro. Se você participar do delicioso almoço ali no nosso Salão Allen, você estará contribuindo para que os adolescentes possam estar ali no próximo mês de janeiro. Nós queremos agradecer a banda Êxodo, dizer que somos velhos conhecidos, não é? Família Wesley, do período em que pastoreamos ali a primeira igreja batista de Bento Ribeiro. Queridos irmãos que hoje vieram nos abençoar nesta manhã, levem o nosso abraço, o nosso carinho, o carinho da igreja batista Itacuruçá, suas igrejas. E neném, vê se cresce, né? Porque você nunca cresce, né? Tá bom? Nós vamos ouvir a última música pela banda Êxodo e assim estamos encerrando o culto, os cultos dessa manhã. Lembrando a você que logo mais à noite, às 19 horas, nós estaremos aqui de volta para louvor e adoração do nome do nosso Deus. Em nome da banda Êxodo, quero expressar nossa gratidão, minha gratidão a Deus pela oportunidade de estar aqui com os irmãos nessa manhã, expressar minha gratidão à igreja, ao ministério, aos pastores e o irmão Victor, que nos convidou para estar aqui conosco, juntamente com o quarteto,
né? Muito obrigado. E essa última canção é um convite à vida. E eu desejo que você viva intensamente esse restante do domingo que o Senhor tem nos dado a oportunidade de viver. Mas não só o domingo, mas a vida abundante que Ele tem para todos nós. E agora então que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai eterno, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém, Senhor. Queiram sentar-se, irmãos.